pra isso. Coisa boa que não é. Vou dar um aviso rapidinho. Se você tem fobia a insetos, não assista esse vídeo. Vai ter muito. Ok? Bora pro vídeo então, galera. Em quase todos os lugares que ainda possuem muitas árvores frutíferas e flores, é claro. Muitas delas são minúsculas, já outras conseguem atingir até 31 centímetros, o que não chega a ser grande coisa, porque esses animais são extremamente lindos e graciosos, não ligando para a vida humana ou para a vida de qualquer outro animal. O negócio dela é polinizar e se alimentar com isso. Quando vistas em microscópios, podemos ver isso em suas asas. Essas pequenas escamas brilham como se fossem aquelas pedras caras que sempre adornam algumas joias por aí. São elas que dão esses padrões variados a esses animais, que podem até mesmo imitar um predador, afastando assim os seus predadores. Se um dia você ver uma mariposa ou até mesmo uma borboleta, sequer pense em matá-las, pois além de não lhes fazer mal algum, elas são muito importantes para o nosso planeta, já que elas polinizam as plantas enquanto se alimentam, com essa sua língua enorme e enrolada, que também são as suas bocas. Em sexto lugar, barata. Todo mundo tem um certo medo de barata, e se você disser para mim que não tem, você está mentindo, porque todo mundo tem. Não é que seja um medo absurdo de sair por aí gritando, mas é aquela coisa, matar todo mundo mata, mas se sair todo mundo corre e se requebra para ver se o bicho está em cima do seu corpo. Mas enfim, essas são algumas das imagens que mostram como é que é esse bicho visto por uma microlente. Com toda certeza você aí que tem pavor dessas coisas não vai gostar nem um pouco de ver isso. O chato desses bichos é que eles não morrem tão facilmente, podendo sobreviver até 45 minutos sem ar dentro de um pote, por exemplo, além de viverem por mais de uma semana sem as suas cabeças, por não precisarem dela para se locomover e respirar, morrendo somente por inanição, ou seja, falta de alimentação. Além disso, essas porcarias são resistentes até mesmo a fortes radiações. Podem passar até um mês sem comer nada, tranquilamente. Só que para mim o pior de tudo é aquele cheiro maldito que elas têm. Cruz credo, aquilo sim me dá um nojo supremo delas. Em quinto lugar, mosquitos. Esses malditos insetos nos atormentam tanto durante o verão que todos nós já chegamos a desejar que nenhum deles nunca mais exista no mundo. Infelizmente, se isso acontecesse, muitas das coisas que comemos hoje já não existiriam mais, porque eles também são polinizadores, principalmente de uma fruta muito amada por nós por conta de um produto, o cacau. Esse vídeo que você está vendo agora é de uma sonda capturando o exato momento que um mosquito está a picar uma pessoa, caçando as suas veias e artérias para lhe chupar um pouco de sangue. Esses infelizmente fazem isso porque precisam do nosso sangue para que os seus filhotes possam nascer tranquilamente, ou seja, somente as fêmeas fazem isso e não os machos. Aquele barulho insuportável que a gente escuta enquanto eles estão voando ao nosso redor é devido à imensa velocidade que as suas asas batem, e a coceira deixada nos nossos braços se dá devido à saliva que aquele bicho chato coloca nos nossos corpos para que ele possa sugar o sangue melhor, nos dando essa pequena alergia. Em quarto lugar, aranhas. As aranhas causam um terror absurdo em muitas pessoas, não só pelo seu visual amedrontador, como também pelo seu veneno, que muitas vezes pode ser mortal ou ter reações extremas nos nossos corpos. E ao contrário do que muitos pensam, as aranhas não são insetos e sim artrópodes, assim como as borboletas. Essa diferença se dá da forma mais básica de se explicar, por conta dos números de pares de patas que esses animais têm. Os insetos possuem 3 e os artrópodes 4. Quando vistas em um microscópio ou até mesmo em microlentes, temos essa visão aqui, que nos mostra esses pelinhos que recobrem todo o seu corpo, além desses pelinhos que podem causar uma alergia danada, dependendo da aranha. Ainda podemos ver os seus incríveis 8 pares de olhos, dependendo da espécie. Esses pelos, patas gigantes e essa quantidade de olhos com toda certeza deixa qualquer um maluco de medo. Se você mora em um apartamento, provavelmente nunca vai se deparar com um animal desses, mas se você mora em uma casa mais
mais afastada como eu, com toda certeza haverá por diversas vezes tais animais. E a dica que eu dou é simples: invistam em telas anti-insetos para as suas janelas e mantenham as suas portas sempre fechadas, comprando para elas aquelas coisas que vão embaixo, que se parecem muito com um rodo. Isso é tiro e queda, não só para as aranhas, como também para os mosquitos chatos e todos os outros insetos da sua região. Em terceiro lugar, abelhas. Outro animal incrível do nosso mundo, responsável por quase tudo o que comemos hoje em dia, são as abelhas, que trabalham duro durante todos os dias para polinizar as nossas plantas, levando mel às suas colônias. Mesmo vivendo em colônias, esses animais são bem solitários, já que os operários nasceram apenas para isso, trabalhar, não tendo nenhum tipo de função sexual, deixando isso somente para os zangões, que apenas passam de colônias em colônias, fazendo o seu duro trabalho por aí, se é que podemos chamar assim. Quando vistas por um microscópio, as patinhas dessas abelhas se parecem muito com duas garrinhas assustadoras, mas inofensivas a nós e a qualquer coisa. Além disso, seus rolinhos, que dão a elas as suas colorações variadas, e essa coisa transparente com alguns riscos são as suas asas, bem fininhas e leves, perfeitas para voar. Se um dia você ver uma colônia de abelhas na sua casa, peço que não as mate queimadas ou coisas do tipo. Se elas incomodarem, podendo atacar outras pessoas, apenas derrubem os ninhos delas, fazendo assim com que elas se mudem para outro lugar melhor, continuando com as suas vidas. Isso tudo porque elas são muito importantes para o nosso planeta e para as nossas comidas também. Em segundo lugar, mosca. Assim como as abelhas, as moscas também possuem essas asinhas, transparentes e finas, perfeitas para ficar voando o dia todo. E como as abelhas, só que menos graciosas do que elas, as moscas também possuem alguns pelos bem feios em seus corpos. O que dá a elas essa coloração meio escura é a sua pele, e não os pelos, como é o caso das abelhas. A mais interessante é aquela boquinha que elas têm, que mais se parece uma mãozinha ou uma pequena trompa de elefante, capaz de sugar seja lá o que ela estiver comendo. Além disso, também podemos observar esses seus incríveis olhos vermelhos, cheios de pequenos losangos, que dão a elas uma visão incrível do mundo. Essa visão delas é tão boa que a percepção dos nossos movimentos é quase que em câmera lenta. É exatamente por isso que é quase que impossível pegar uma só com as palmas da mão, ou usando aqueles palitinhos japoneses, como aparecem em alguns filmes exagerados. Em primeiríssimo lugar, formiga. E no nosso primeiro lugar temos os donos do mundo, que são as formigas. Elas estão em quase que todos os lugares do mundo, não participando apenas dos lugares congelados e alguns desertos malucos do nosso planeta. Fora isso, elas estão em qualquer lugar. Quer uma prova? Coloca agora aí no chão um pouco de açúcar, para você ver o que acontece dentro de algumas horas. Enfim, vistas de perto, elas são assim, com vários pelinhos ao redor do seu corpo, mas bem fininhos e escassos, como nas moscas. Algumas até podem desenvolver asas, mas a maioria não tem. O mais incrível disso seria os seus pequenos olhos, que possuem diversos sensores, que juntos formam um olho só. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever.